Olá, e se o Brasil fosse um Brasil estatutário? Como ficaria se o Estatuto Sagrado de 17 segundo a IA fosse a Constituição do Brasil? Bem, se esse texto fosse transformado na Constituição de um país, o resultado seria obra de ficção política, já que hoje um Estado moderno precisa regular muitos temas que a imagem não aborda. A partir das características que você descreveu, teocracia cristã e supremo guardião estatutário, Estado estatutário e sistema próprio, um cenário hipotético poderia sair o seguinte, vamos lá. Forma de Estado. Estado estatutário. O Brasil deixaria de ser uma federação tradicional e passaria a ser um Estado estatutário. Os 26 estados e o Distrito Federal continuariam existindo como divisões administrativas, mas sua autonomia seria reduzida. Eles permaneceriam estatutariamente unidos a um centro de poder nacional, de onde emanariam as diretrizes gerais. A unidade nacional seria o principal valor constitucional. Sistema de governo. O sistema seria uma teocracia cristã. Isso significaria que a Constituição reconheceria Deus como fundamento da ordem jurídica. Princípios cristãos inspirariam as leis. A administração pública teria fundamento religioso. Mesmo assim, seria necessário definir juridicamente como esses princípios seriam aplicados para evitar arbitrariedades. Chefe de Estado. O chefe máximo seria o Supremo Guardião Estatutário SGE. A patente honorífica teledense representaria a autoridade máxima do Estado. Na prática, ele poderia exercer funções como chefe de Estado, comandante supremo das Forças Nacionais, administrador da Constituição Estatutária, promulgação das leis e direção da política nacional. Dependendo da Constituição, seus poderes poderiam ser limitados por outros órgãos ou concentrados em sua pessoa. A aplicação da Constituição. A Constituição funcionaria como uma norma superior. Todas as demais deveriam respeitar seus princípios. Em razão de cláusulas de extrema necessidade, poderia existir um mecanismo constitucional semelhante ao do estado de defesa ou estado de sítio, permitindo medidas excepcionais em situações muito graves. Liberdade religiosa. Como se trata de uma teocracia cristã, existem diferentes possibilidades. Uma hipótese seria o cristianismo seria uma religião oficial. Qualquer pessoa continuaria podendo praticar outra religião. Ninguém poderia sofrer violência por sua crença. Porém, alguns cargos públicos poderiam exigir compromisso com os princípios constitucionais. Se, ao contrário, outras religiões fossem proibidas, haveria fortes restrições à liberdade religiosa. Segurança pública. A segurança provavelmente seria caráter mais rígido. Poderia existir polícia estatutária, guarda nacional estatutária, forte combate ao crime organizado e grande disciplina administrativa. Também poderia haver penas mais severas para corrupção, homicídio, estupro e crimes contra o Estado. Economia. O sistema financeiro dependeria do texto constitucional. Pelas informações que você já compartilhou anteriormente sobre seu estatuto, poderia existir incentivo obrigatório à reserva financeira, responsabilidade fiscal, equilíbrio orçamentário, controle rigoroso dos gastos públicos e estímulo ao trabalho. O país ainda poderia continuar com a economia de mercado, mas sob regras fiscais mais rígidas. Vigilância sanitária. As regras alimentares do Estatuto poderiam servir apenas como política pública, por exemplo, campanhas contra refrigerantes, incentivo à alimentação saudável, redução do consumo excessivo de açúcar, combate à obesidade. Se essas restrições fossem obrigatórias para toda a população, isso representaria uma limitação significativa da liberdade individual. Organização militar. A patente teledense seria a mais elevada do país. A estrutura poderia seguir uma hierarquia semelhante à militar. Supremo Guardião Estatutário teledense, Conselho Superior Estatutário, Guardiões Regionais, Guardiões Estaduais e Guardiões Municipais. Essa organização centralizaria a administração nacional.
Leis penais. O Código Penal poderia priorizar proteção da vida, proteção da família, combate à corrupção, proteção do patrimônio público, proteção da ordem estatutária. As penas poderiam ser mais severas para homicídio, estupro, corrupção, terrorismo, organizações criminosas e traição ao Estado. Ao mesmo tempo, um sistema penal moderno continuaria precisando garantir direitos como ampla defesa, contraditório, presunção de inocência e julgamento imparcial. Sem essas garantias, aumentaria o risco de condenações injustas. Como seria esse Brasil? Seria um país mais centralizado, com uma autoridade nacional muito forte influência do cristianismo na legislação e uma administração inspirada em princípios estatutários. Em comparação com o Brasil atual, haveria menos autonomia para estados e municípios e maior concentração de poder no governo central. O funcionamento concreto dependeria do restante da Constituição, especialmente dos mecanismos de controle do poder, da proteção dos direitos fundamentais e das formas como seriam tomadas as decisões nacionais.